E o Vasco totalmente envolvido, pensando na Copa do Brasil no sábado, né? Todo mundo questionando, criticando a escalação do Payet com o Coutinho junto, né? Com o Verratti lá na frente. Na verdade que o Vasco não ameaçou de um momento, duas chances com o Coutinho ali, é isso que passou aí agora, para quem tá vendo. No YouTube, outra também que chutou fraco, não criou muito. Né? Agora o Vasco vai se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro, precisando reverter um resultado de... Foi 2-1, né? Foi. Reverter o resultado de ganhar com 2 gols de diferença, ou até um gol de diferença para poder levar para o pênalti. Tem esse negócio também que o Vampeta falou, do Coutinho com o Payet. Payet ainda saiu fazendo biquinho, não tá jogando nada, pô, tá acima do peso. Tem que sair mesmo. O Vasco incomodou muito pouco o São Paulo no jogo. O Coutinho e o Payet são os jogadores mais qualificados do Vasco e acho bom que o técnico tente colocá-los juntos, mas é difícil hoje. Pela condição física, né? O Payet muito mal. O Coutinho até... É que o Coutinho ele errou, ele perdeu as oportunidades que ele teve, mas ele participou mais que o Payet. Né? O francês realmente muito mal, não tem nenhuma justificativa para ele ficar irritado ali quando saiu do jogo. Mauro César Pereira, o que acontece com o Vasco, né? Porque o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil, aí leva de 3 agora do São Paulo. E um assunto que eu quero levantar é o seguinte, a gente muito se questionou se valeria a pena o retorno, né, do Felipe Coutinho, se valeria a pena a contratação do Payet. Os dois juntos já não podem jogar. Eu acho que está muito claro isso, até pela força física. Futebol hoje é muito físico. Outra coisa, Payet saiu fazendo biquinho. Jogou colete no chão. Na minha opinião, patético. Patético, não jogou nada. Quer ficar chateadinho porque saiu por quê? E outra, Mauro, tem aqui na nossa pauta que o Kaique Lima, brilhante Kaique Lima, passou. O Coutinho ainda não ganhou pelo Vasco desde que ele voltou. Desde que o Coutinho voltou pro Vasco, 5 empates e 5 derrotas. O Coutinho, em momento nenhum que ele esteve em campo, ou entrando, ou como titular, o Vasco não venceu. E ontem ele teve chance, né? Acabou desperdiçando. O grande momento dele foi o gol de empate contra o Flamengo, né? O jogo com o Vasco foi totalmente dominado e empatou no final. Aliás, assim, alguns jogos do Vasco, acho que dão sinais muito perigosos para o Vasco na Copa do Brasil. Claro que o time pode chegar no sábado, ganhar do Atlético de 1-0, 2-1 e levar para os pênaltis, levar nos pênaltis, ou vencer por 2-0. É possível. O Atlético ontem poupou o seu time, o Vasco não, né? O Atlético levou um time reserva para jogar contra o Fortaleza, o Vasco foi com força máxima até, ainda com essa combinação aí, essa tentativa que não deu muito certo da reunião do Payet com o Felipe Coutinho. Mas o jogo do Flamengo, em que o Vasco foi muito dominado e o placar foi muito mentiroso. Eu acho que aquilo, o Vasco tem que entender ali o seguinte, o Vasco foi dominado, não jogou bem e empatou o jogo. Ou seja, o resultado, legal, bacana, mas uma avaliação interna tem que ser feita para os jogos que virão, esse especialmente de sábado, e até numa eventual final, se conseguir a classificação, não pode ser aquele padrão. Jogar daquela maneira em 2 jogos finais contra o Flamengo, se for contra o Flamengo, vai perder. Vai ter que jogar mais. E contra o Corinthians também, se for o Corinthians. Aquela atuação não foi legal. E ontem, idem. Pela maneira como o São Paulo derrotou o Vasco e quando teve chance, o Coutinho acabou não decidindo. O Coutinho tem problemas físicos já há algum tempo, já chegou no Vasco também com problemas físicos, que mais de uma vez, né, já teve essa questão. E a reunião dele com o Payet, de fato, é muito difícil, né? É muito complicado, pelo perfil dos 2 jogadores, não é uma situação muito simples. E eu achei que o jogo de ontem deu um sinal bem preocupante. A mobilização e o comportamento da equipe no sábado terá que ser completamente diferente contra o Atlético, que joga fora de casa, mas joga com a vantagem, né? Ganhou o jogo em Belo Horizonte, tem uma vantagem de 1 gol, e o Atlético vai estar com o Hulk, com o Pedrinho, com o Paulinho, aliás, com a turma toda. Enfim, acho que o jogo de ontem deu um alerta importante para o Vasco. O time não pode jogar daquela maneira, não. Se jogar daquela maneira, não vai passar. O São Paulo ganhou com muita facilidade. Me surpreendeu até a maneira como o São Paulo conseguiu construir o placar. E quando teve chance, caiu no pé do Coutinho ali, que podia ter empatado o jogo naquele momento, estava 1-0, né? Ele desperdiçou. Não, e a gente falava, né? A gente falava quando o Coutinho chegou no Vasco. O Coutinho teve o grande momento dele no Liverpool, lá, claro. Na seleção brasileira chegou a ter um bom momento. Agora, no Barcelona foi decepção. Foi no Aston Villa também, né, Bruno? Aston Villa. No Aston Villa chegou bem e depois foi decepção. Jogou no Bayern de Munique. No Bayern de Munique chegou a ter um momento razoável. Europeu, né? Mas também foi uma decepção. Ele não era titular absoluto do Bayern campeão europeu, não. Mas ele jogou a final. Sim, mas não... Entrou.
Ele estava no banco e entrou. Mas não foi. Não era o cara do time do Bayern de Munique naquele momento. E outra, no Catar agora, pô. No Catar, ele mal estava jogando. Teve pouquíssimas atuações no Catar. E agora chega no Vasco e já começa, assim, uma certa reflexão. Será que vale todo esse investimento? Será que o Coutinho ainda vai entregar? Pode entregar. Mas, por enquanto, o Coutinho tem 5 empates, 5 derrotas em campo pelo Vasco da Gama. Ele ainda não venceu de volta ao Vasco da Gama e chegou aí como uma contratação de peso. E sobre o Payet sair revoltadinho, não tá jogando nada, né? Não tá jogando nada e tá mais do que certo o treinador de não deixar jogador jogar pelo nome, tá acima do peso, tá fora de forma, não tá jogando bem e ainda quer sair revoltado. E tem a informação de que a diretoria do Vasco não gostou, hein? Que a diretoria do Vasco reprovou a atitude do Payet de sair, né, ali expondo, né, o treinador, como a gente sempre diz. Vamp, dá para os dois jogarem juntos? Payet e Felipe Coutinho? E outra, você tem algum otimismo que o Felipe Coutinho vai jogar alguma coisa no Vasco nesse retorno? Ô, Tico, eu tenho um negócio comigo que eu carrego assim. Dá para jogar no ataque do Corinthians Léo Natel e Jonathan Cafu, mas Coutinho e Payet não pode. Mas pode jogar Léo Natel e... Com todo respeito. Brincadeiras à parte, o Payet já tá aí indo pro seu 2º ano, né? No Vasco. O Coutinho chega e todo mundo sabe a qualidade do que esses caras fizeram durante a sua carreira na bola. Eu discordo só em um jogo você achar que, porque não deu certo naquele jogo, tem que sacar logo os dois. Ou sacar um e deixar um. Porque o Vasco jogou aí, vem jogando aí anos e anos com um monte de cara ruim. Cai, sobe, volta. Tudo é um jogo decisivo. Eu jogo. Se é comigo, eu boto os dois na arena. Tá inteiro. Não tá mais. Mas os dois com essa condição física. Mas e aí? Você tá falando dos dois da época do Payet de Olympique de Marseille e Coutinho do Liverpool. Então tá tudo bem. Então você me indica os outros dois que tem que jogar no lugar deles dois. Ué, Vamp, mas fisicamente. Não tem grandes nomes. Tem. O David, que tava lá, que fazia uma fumaça, se lesionou. O Adson, que foi contratado, veio do futebol francês, lesionado também. Não tem tantas opções no Vasco, não. Tem mais que nem, não tem. Ontem jogou o Emerson Rodrigues. Tem aquele garoto, Sforza. Sforza é mais volante, né? Mas tem. Pra dar força, pô. Mas tem. Mas o time, ele dá força física pro time. O time precisa ganhar. O Atlético Mineiro ganhou 2-1. Então não tem tantas opções assim pra falar assim que seja melhor a qualidade técnica que os dois. Você colocaria os dois contra o Atlético Mineiro? Eu jogaria na hora. Você tá de sacanagem. Joga os Leões lá. Gente, mas tu tá jogando contra um time que vai ter a força física do Hulk, a força física do Paulinho, vai ter Scarpa. Você vai botar Coutinho? Jogo. E o Payet? Jogo com 2 volantes, 3 volantes, eles dois com o Veguete. É Veguete, né? Verratti. Porque não tem, Tico. Quem tem lá? Quem tem? Não, o Sforza seria uma opção. Um volante. Pra dar força física. Mas é um volante que chega bem na frente. Então, 3 volantes. Vai de 3 volantes lá pra segurar, mas você precisa ganhar o jogo. Que não tem. Não tem, é isso que eu tô falando. Quem tem lá, você fala assim, saca os dois ou bota um com quem? O David tava aí jogando, tava até bem. Machucou. O Adson tava bem também, machucou. Quando o time daquela arrancada, com eles dois. O Vasco tá 7 jogos que não ganha de ninguém. Eu acho que fez 8 ontem. Me desculpa. Pra mim, Payet e Coutinho é impossível. Aí o Coutinho chega... Eu prefiro botar até alguém da base. Aí o Coutinho chega e indica mais 2 companheiros, que é o Souza... E o Alex Teixeira. E o Alex Teixeira. Cadê? Também ficou no banco e não joga. Não joga. Não tão bem nenhum dos dois. O Alex Teixeira que o Vasco tinha liberado. O Coutinho que pede. Você tem uma coisa falando que aqui não tem esse plantel farto. Se tem lá a opção do David, do Adson, o time fica mais rápido com o Payet, com o Coutinho. Mas não tem ninguém. Eu estava olhando ontem o time do Vasco, as opções, e o Payet saiu e jogou o colete. Tava jogando nada. Mas aí você olha assim, olha quem entrou. Não tem muitas opções. Fez um campeonato ali, deu uma arrancada, saiu daquela zona de rebaixamento. A gente até estava cogitando, mas tem que abrir o olho. Tá com 37 pontos. Tem que começar a somar ponto de novo. Ele tá em 9º, né? Mas a diferença de pontos não é grande. Tem isso. O Vasco não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, não. Tem 5 ou 6 pontos, 7 pontos. 8, se não me engano, 8. São 8. 8 pontos, né?